Ele vai funcionar internamente. Você vai ver, então eu vou abrir aqui, né? Só vai trabalhar com essa chave, App Application, vou botar aqui o nome exemplo.java. E aí aqui é o mesmo processo, da PF e livre. É que o nome você não vai poder ver. A extensão dele. A extensão instalar para ver. Instalar para ver. Não, que eu instalei, ele pediu, disse que venceu. Faz login. Faz login. Só faz login. Daí Entrei na internet e pegou um serial. Pegou um serial. funciona. Eu fiz login. Os caras deixaram esse serial desprotegido. Os caras são bem espertos. Só faz serial aqui. Entendeu? Por enquanto, a gente vai deixar a nossa tela aqui descansando. Criar um novo item, igual a gente fazia para criar classe ou qualquer outra coisa, novo item. Para facilitar, a gente pode dividir aqui qual que é o modelo, a que a gente vai selecionar. Service Base Database, esse cara aqui. Ele está na extensão MDF, então o nome dele não é MDF, ele é só a extensão, ele tem esse nome bonito. Vou chamar de Database desenho. Não, peraí, tá dentro da onde? É dinheiro, depende do Quanto a gente chefe? Não, nada. Service Database Database. Um projeto normal da WTF. Aí eu adicionei a extensão. É o tipo de arquivo. Ele vai dar um erro na minha máquina, depois ele vai deixar. Em algumas máquinas pode acontecer dele dar um erro, aí você dá um ok e insiste que ele vai criar o arquivo. Provavelmente por isso que ele vai criar. Demora muito para pegar mais tempo. Certo, esse é o nosso MDF que a gente vai trabalhar um pouquinho com ele. Deixa eu passar aqui. Se vocês clicarem 2 vezes em cima dele, ele vai abrir já automaticamente toda essa parte de conexão com o banco de dados, né, que é a abinha lá Service Explorer. Service Explorer. Aqui, tudo dentro da sua tabela, isso aí vai funcionar como se fosse um banco de dados, tá? Que é um banco de dados tipo MDF, as tabelas do banco, view, story, procedures, functions, etc, etc. Para criar uma tabela nova, que é o que nós vamos trabalhar hoje, adiciona a nova tabela, aí ele vai criar a parte tanto visual, quanto ele vai começar a gerar o código já para vocês definirem essa tabela, que é aqui do lado. A gente tem muita calma. Né?
Ótimo. Né? Rápido assim. Tem aqui a nossa parte visual e aqui o comando. Eu prefiro trabalhar com comando, eu vou trabalhar com comando. Vocês, façam o jeito que vocês ficarem mais fácil. Depois que for definido, vou até passar aqui para vocês verem aqui Tá. Depois que vocês fizerem todo o código, vão apertar aqui o update. Então, eu vou definir o nome da minha tabela, para ser um negócio bem, né, fácil. Pessoa. O beijo aqui de ID vai ser... Focado, né? Vou definir que ela vai ser auto-implementada. O projeto da UTF, normal. C Sharp. Aplicação da UTF. Esse é o visual. Visual C Sharp. Na hora de ensinar. Aqui vai ser a mesma regra de banco de dados, tá? Então eu vou colocar o nome da coluna, o tipo da coluna, se for um string vai ter que definir o tamanho dela, se é not null, se não, qual é o primary key, foreign key, etc. E aqui ele vai mostrar, ó, se eu puder ser null, ele vai alterar aqui automaticamente. Ele vai achar. Se vocês não souberem o tipo, deixa eu mudar aqui. Dá pra colocar aqui também, ó. O telefone. E aqui tem o... a maneira que vai trabalhar com ele. Todos os valores. Varchar? É um Varchar. Mas por que tem que colocar um? Tem algum motivo? Ah, sim, nesse caso é N Varchar. Ah, tinha um Varchar aqui lá. N-Tex. Eu tenho Varchar aqui. Uma maneira diferente de fazer isso. Vai formar aqui dentro. Não sei. Certo? Podemos continuar? Continuar ali. Ela é atrás. Continuar. Pessoal, para quem terminou, update, confirma o update no banco, e daí ele vai criar. Eu vou esperar que tem uma galera ali atrás copiando aí. Certo? Update database. Assim que ele abrir. Atualiza
Server Explorer. Vai dar um refresh. Aí já tá. Colocar o nome da tabela. Aqui, ó. Oi? Aí, no caso aqui, se você colocar outro nome, ele vai ficar muito pelo nome. Aí você escolhe. Oi? Aí você vai tomar. Pessoal, tem um detalhe aqui bem importante que eu vou poupar a vida de vocês se vocês prestarem atenção. É o seguinte, isso aqui tem uma telinha de design do script do banco, ok? Quantas vocês podem abrir? Quantas vocês quiserem. Então, vocês podem abrir quantas abas dessas forem necessárias. No entanto, se vocês fizerem alteração em uma e depois for dar um update na outra da frente, sem estar na ordem, ele vai dar erro, porque ele está esperando o comando lá da outra. Então, procurem deixar só uma aberta, tá? A chance de vocês errarem é menor. Por exemplo, a gente fez essa, a gente vai criar uma outra, cria um outro nome, e aqui a gente faz qualquer alteração, ele vai ficar pedindo para você atualizar essa tela, para depois você conseguir fazer a atualização da outra. Ou, que é mais comum ainda, você abre várias telas e todas elas estão com o nome padrão lá de tables. E aí ele fica pedindo, ele não deixa você fazer nada porque está com o nome travado numa tela anterior. É uma loucura, então abram só uma, que vai evitar dar erros na hora de dar update no banco. Certo? Eu estou falando isso, mas eu tenho certeza que eu vou... Acho que se eu fazer mais que uma tabela, isso daí vai dar problemas. Tá. Temos nosso banco, conseguimos ver o nosso banco aqui. Beleza, agora a gente vai fazer uma outra coisa. A gente pode criar uma outra parte também, que é mais visual, que é um dataset, esse cara aqui. O dataset ele vai servir basicamente para a gente conseguir visualizar o nosso banco como ele está organizado. Dá para criar o banco por aqui também, mas a gente não vai usar por enquanto. Dataset. Adicionar novo dataset. Esse aqui é mais um detalhe para quem tiver curiosidade de brincar um pouco. Aqui também dá para criar o banco e dá para a gente ver toda a parte da visualização do que está feito, só arrastando a tabela e a gente consegue ver como que ela está criada. Tá? É bem parecido com aquele outro comando que a gente viu lá de classes. Ok. Temos a nossa tabela criada, temos o nosso dataset bonitinho. Agora, salvo isso, fecho isso. Vamos voltar para o nosso sistema. Criado o banco de dados, nós precisamos de basicamente um componente para conseguir conectar. E nós vamos precisar de um outro componente para tudo isso fazer sentido. Só recapitulando as aulas anteriores, como é que vocês faziam para jogar qualquer coisa que estava escrita no painel, né, nos campos de texto, para a lista? Qual que era o processo interno? Não, isso daí era já no final. Você puxa o campo. Você puxa o campo. Nome.text. Você puxa o campo para onde? Por uma variável, por um objeto. Você vai puxar como que a gente está trabalhando? A Por um gente objeto da pega, pessoa. pegava os campos, jogava, fazia a validação. Hoje a gente não vai trabalhar com validação. Pegava os campos, jogava para o objeto pessoa. Pegava esse objeto pessoa, jogava para uma lista de pessoas. E daí essa lista de pessoas que a gente jogava para a tela para visualizar. Ok? Basicamente isso, e depois toda a manipulação trabalhava entre a lista de pessoas e a lista da view. A gente não vai descartar nada disso. A gente vai acrescentar uma parte a mais. Então a gente vai continuar pegando tanto os nossos campos de texto, jogando para um objeto pessoa. Esse objeto pessoa, em vez de ele jogar direto para a lista, ele vai jogar primeiro para o banco. E o banco,
quem vai jogar para a lista. E daí a lista vai trabalhar com a parte visual. Então a gente tem um caminho a mais. Para fazer esse caminho a mais, a gente precisa criar um método, que é o método de conexão. Esse método de conexão, ele vai ter que ser startado a hora que a gente abre essa tela e ele vai ter que ser fechado a hora que a gente sai dessa tela. Basicamente isso. Então existem algumas bibliotecas próprias para isso, que é o SQL Connection, por exemplo, que é o que a gente vai trabalhar para fazer a conexão e fazer uma boa parte da manipulação dessa conexão para conversar com o banco de dados, para conseguir depois trabalhar com a parte do SQL para enviar o SQL para o banco e retornar. Vocês já chegaram a ver conexão no Java? Sim. O processo é bem parecido. A diferença é que as bibliotecas são outras. O nome é bem parecido, só que tem a biblioteca do Java, tem a biblioteca do C#. Então essa é a diferença. O processo é o mesmo. Aqui nós vamos trabalhar direto nessa tela, porque a gente está fazendo um sistema desktop só vendo a parte de conexão. Semana que vem a gente vai fazer um reforço disso tudo e migrar para a arquitetura. Então a gente ainda não está fazendo nada de arquitetura, está tudo em uma tela só. Depois a gente vai dividir os arquivos. Então, beleza. Existem várias formas de fazer isso. Eu vou mostrar uma forma, não quer dizer que é melhor, não quer dizer que é pior, é apenas uma forma, tá? A gente vai lá para o nosso código-fonte. Vamos criar algumas variáveis que nós vamos utilizar para trabalhar aqui. Então, a primeira variável vai ser a SQL Connection. Importem esse pacote. Tá? Ficou azulzinho e foi aqui para cima o pacote importado. Vamos ter outras coisas para mexer aí, mas não por enquanto. Depois a gente cria as outras variáveis se forem necessárias. Vou trabalhar com um método que vai ser do tipo booleano, também vai ser um método privado. Esse método vai ser responsável para estabelecer a conexão com o banco de dados. Aqui nós vamos ter que instanciar a nossa variável. Só aqui que ela vai ser instanciada. Como a nossa parte de banco de dados existe um risco muito grande de algo dar errado, a gente precisa trabalhar ele dentro do Parquet. Então, toda vez que a gente for trabalhar com banco de dados, a gente precisa trabalhar dentro do Parquet. Alguém sabe me dizer por quê? Se der um erro, dá para tratar? Para a gente conseguir tratar os erros. E que tipo de erro pode dar conectando com o banco de dados? Aqui o usuário não vai mexer mesmo, não devia dar sempre certo. Pode cair o banco de dados, pode dar algum erro de retorno. Você tem que notificar isso. Pode cair banco de dados, muito bem, daí de retorno, muito bem, pode ter escrito alguma coisa errada aqui. Pode mudar alguma coisa na nossa lógica, daí dá pau aqui. Pode cair banco de dados, pode cair por N motivos. Então, é uma ação que tem um certo risco e ele é relativamente alto. Sempre quando a gente for trabalhar com banco de dados, o risco de dar erro é sempre alto. Então é legal a gente sempre trabalhar com o Parquet. E alguns frameworks ele nem permite a gente trabalhar sem o Parquet. Nem sei se vai.
passar os parâmetros do nosso banco de dados, no caso aqui na extensão MDF, para o nosso sistema falar, ó, quero conectar neste banco que está neste local, é desse tipo de banco, tem esse padrão, assim, vai lá. Então, basicamente, a gente vai colocar aqui um conjunto de informações e depois a gente vai mandar abrir o banco. Eu já chego aqui porque é a parte mais crítica, então eu quero mostrar primeiro a lógica. Então, data, connection, over. Né? Depois que a gente jogar a nossa string ali, vamos mandar abrir o banco e, se der tudo certo, já dá um return se tá tudo ok. Return to. Isso daqui pode dar vários tipos de exceção. Então vamos trabalhar com o básico, né? Get. Colocar nosso tratamento de exceção mais genérico possível. Exception. Coloca SQL, exception. Pode colocar, mas é que pode dar outro tipo de problema também. Você pode colocar SQL exception e colocar. Não faz muito sentido colocar SQL exception porque a gente não vai trabalhar com SQL aqui. A gente ainda não está mexendo com SQL. Pode dar variados erros, na verdade. Jogar uma mensagem se der algum problema. Liga o monitor lá. Já liga o monitor aí, pô. Vou ligar o monitor aqui também. Vai. Hã? Vou esperar a mensagem. Mais rápido que a pessoa. Então a gente vai mandar o que já passaram todos os erros. Instanciar nosso objeto da conexão. Joga string aqui da conexão que vai ter o endereço, a regra, qual é o tipo do banco. A gente já vai ver isso daqui. Manda abrir a conexão e retorna true. Se acontecer qualquer coisa, ele vai entrar no tratamento de exceção, vai mandar uma mensagem de erro de banco de dados e vai mostrar a mensagem do erro. E ele vai me retornar falso porque não conseguiu. Tranquilo até aqui? Uma dúvida, por que o parâmetro de conexão lá em cima é private? Porque eu só vou trabalhar dentro desta classe. Aí tem mais um lá em cima também ficou private, né? Aham. Só para funcionar Só aqui pra dentro. funcionar aqui. Porque eu vou abrir várias telas, todas elas vão trabalhar com isso. Tá, Então eu não quero bagunçar as minhas variáveis, então eu deixo private. beleza. Tá. Agora vamos na parte fish. Eu vou colocar aqui várias palavrinhas com endereço, tudo certinho, em várias linhas para vocês enxergarem. Vocês vão colocar tudo nessa string aqui dentro, tá? Para fazer uma coisa única. Vou até abrir aqui só para ver. A arroba antes da abertura da string faz o que exatamente? Vai fazer isso funcionar, basicamente isso. É o tipo da connection string que ele pede, é que tenha essa arroba. É padrão dele. É que eu já vi essa arroba sendo usada em outros tipos de string. Então eu sei, né, regex, por exemplo. Eu sei que ela funciona na parte dos escapes, só que eu não sei se você sabe. Na verdade isso daqui é porque isso daqui exige. Então, algumas coisas elas têm um porquê, mas a gente precisa entender que basicamente porque o método exige isso. Não foi Deus, né? Foi o cara lá da Microsoft. Ele acha que é. Ele acha que é, né? Se ele for engenheiro, vai entender. Source. O tipo do banco de dados que a gente está trabalhando é o localDB. Microsoft SQL Tem essa connection string no banco.
O MDF, você dá 2 cliques nele, ele te mostra a connection string dele. É diferente. Não, ele vai te mostrar aqui, ó. localdb/v11. Você vai usar isso daqui. Não, mas ele também. No meu ele dá a connection string. Deixa eu ver. Nossa, eu não vi desse. Não deveria ter esse troço aqui. Liga o monitor aí, velho. Bom, Monitor. Isso liga tudo. Não, eu tô fazendo isso aqui pra pegar as mentes. Fecha ele. E liga no motor. É o caminho do arquivo, professor? eu também aqui. Só que aqui eu não posso ter várias. Copia lá então. O meu. Sei lá. Copia lá então, né? Apaga tudo que tinha escrito antes ou não? Não. Não, é a mesma coisa na verdade. Só que aqui ele tem uma versão a mais que não sei porque eu queria ter isso daqui. No meu computador não tem. O tag file DB file name, o endereço dele, deixa eu só baixar aqui. Assim funciona. Não tô funcionando, então. Tá. Coloca aí. Tá, esse aqui é o data source dele. Você não conseguiu achar isso? Aqui, gente, clica 2 vezes. Não, isso eu achei. Tá. Ah, tá desligado. É, mas eu vou ligar. Cara, tá. Connection string. Aspas duplas, aspas duplas. Arroba aspas. É uma string que você tá declarando. Não tá igual. Isso aqui é. Porque a sua máquina é diferente. Então, gente, isso daqui é o endereço da máquina. Qual o problema? Eu sei que Ah, esse aqui que eu tenho que Ó, ligar. é isso aqui, certo? Esse aqui. Não, você tem que pegar no outro lugar. Mas Não é um caminho de arquivo. A professora falou que era. Aqui, ó. É o caminho, o arquivo do, caminho do arquivo dele é essa parte. Uma coisa eu achei, então. Ali parte do negócio é o caminho do arquivo. Você na luz que não tá enxergando. Então, tem o tipo do banco, que tá dando source, o caminho do arquivo onde está esse banco e depois o Integrated Security, que é como ele foi criado. Foi. Fazendo assim, eu vou conseguir rodar em qualquer máquina. Não, vai rodar na sua máquina. Só então a gente, na hora de criar o projeto, tem que escolher uma máquina e fazer o projeto só nela. Não, Dá você pra só usar opera relativo. essa linha. Dá pra fazer isso virar relativo, não dá? Não vai ver isso agora. Ah, não entendi. Isso daqui vai funcionar nessa máquina porque ele está com o endereço dessa máquina. A hora que você for usar em outra máquina, você coloca o endereço. Não, assim. Quando você está com a barra para cá, você está usando o pé seco. Você joga só o finzinho para a parte do projeto, inverte a barra, ele transforma tudo em caminho relativo. Tem que tirar as atos que vem junto? É, tirar, né? Ele vai virar um string só. Beleza. É por isso que eu estava me xingando. Eu estava vendo um negócio zoado. Tem que tirar as aspas. E no final não tem ponto vírgula. Não, nessa parte aqui não, tem ponto vírgula no final do string só. Aqui ó, nesse não tem. Todos os outros tem ponto vírgula. Igual. Sério, pessoal, podemos continuar? Só quero saber, coloca alguma coisa a mais? Não, é? No final, só puxa o aspas. Só tira as aspas do meio. Beleza, depois fecha lá no final, como seria possível. Aqui, ó, clica em cima do database, daí nas propriedades tem um tal de cadeia de conexão. Eu vi o final só, que vocês comentaram. Final assim. É isso aí. Fecha as aspas do ponto vírgula. Fechou?
Certo? Isso aqui ainda não vai funcionar. Agora a gente vem no método construtor da classe, aquele que estava bonitinho, não funcionando. A gente vai começar a mexer nele. Não apague esse inicialize componente, por favor. Eu comentei ele para fazer testes, ele não mudou nada. Porque ele deve ter inicializado com a última versão salva antes de dar erro. Pense nisso. Veja se não é isso. Faça uma outra alteração que tenha que aparecer alguma coisa e veja se funciona. Você fez. E tá ali pronto. De qualquer jeito, eu achei que eu. Tá bom. Aqui no fim desse código eu faço feche isso. Porque Se daí ele abre, se roda conectar. meu teste e fecha. Vamos mandar uma mensagem, né? Message box. Control. Ou melhor, banco conector. Agora funciona. Então essa versão fica diferente aí. É o Connection String. Testem isso. Ótimo, vou passar vários exercícios para vocês agora. É uma mensagem. Aí eu vou tomar. Funciona. Vamos pro conector. Deu certo? Era para dar isso? Era para dar conector. Não, mas beleza, antes de. Não, é porque eu estava colocando a versão. Mas eles não estavam. Alguma coisa que eles... Antes quando testava nas máquinas, não estava funcionando. Não, eu não tinha colocado DB por conta da versão que era errada. Tem uma Agora versão vai funcionar. Agora a gente vai poder usar essas máquinas. Deu certo.